bem-vinda ao nosso canal Experiências Inspiradoras. Eu sou a professora Cláudia Burhammer e esse é um projeto de extensão da Universidade Federal do Ceará. O nosso objetivo é inspirar vocês a partir das experiências dos nossos ex-alunos. E hoje eu tenho aqui o Domingos Cordovil, que me dá a honra de recebê-lo. O Cordovil é formado em 2011 no curso de administração e hoje é consultor de empresas. Ele vai falar sobre a empresa dele, vai falar um pouco também de algumas dicas importantes para esse momento tão diferente que estamos vivendo. Como diferente também está sendo essa gravação. É a primeira vez que eu faço experiências inspiradoras online, à distância. Então, Cordovil, primeiramente, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. E eu gostaria de começar pedindo a você que se apresente e que me diga um pouco de como foi a sua vida na universidade. Perfeito, excelente. Queria falar primeiro, Cláudia, que é uma grande honra estar aqui no programa com você. Eu sempre que fui um aluno fã, então não era um aluno normal, já era um aluno fã, grande fã seu, um grande admirador, e depois de ver grandes amigos aqui, como Átila, como Matheus, como Nelson Gurgel, vários outros, eu fico muito feliz e honrado em estar aqui com você fazendo parte desse programa e nessa primeira versão online. Vamos lá, vou falar um pouco aqui da minha carreira. A minha carreira começou cedo, da paixão da administração, né? Que o meu pai já era seu amigo, professor universitário e sempre foi executivo, né? E ele veio aqui para o Ceará para montar o Macro, Ele montou o Macro, depois foi para o Bom Preço, que era a Walmart, e depois foi para o Hipermercantil e saiu. E quando falou assim, agora... eu estou querendo montar a consultoria. E eu, no primeiro semestre de administração, falamos, rapaz, eu estou aqui para lhe apoiar, eu acho que é isso mesmo, a administração é um negócio, eu estou na faculdade, eu tenho pouca experiência, mas eu vou procurar lhe ajudar com o melhor que eu puder, né? Então foi nessa hora e nesse contexto que entramos na faculdade de administração, onde tive a honra de ser seu aluno. E aí fui para as empresas. E, Cláudia, eu vou te falar uma coisa que parece ser um pouco inacreditável. Mas quando a gente está na faculdade, a gente pensa que aquela empresa grande, aquela empresa que fatura não sei quantos milhões, aquilo tudo, ela já tem toda a estrutura de administração, toda a estrutura de marketing formada. Mas quando você vai prestar consultoria e entra dentro da empresa, você percebe que não é necessariamente por ela ser grande, por ela ter muitos funcionários, que ela está alinhada com esse modelo de gestão que seria necessário para ela ter resultado. Então, quando você entra nas empresas, o que é que a gente acontece? A gente descobre que tem muito para fazer. Tem muito para fazer. E quando a gente vai ver essa essência da gestão, essa essência da administração, e depois dessa essência da gestão, é o desafio das pessoas. É impressionante como lá desde o começo da faculdade a gente vai ver o quanto as pessoas fazem a diferença, né? E o quanto é desafiador trabalhar com gente. Por isso a importância da administração para estudar, para ter técnica, para ter ferramenta, para trabalhar as equipes da maneira correta. Você, quando estava na universidade, você começou em que área os estágios nas empresas? Na área de marketing, na área de RH? Como foi que você chegou no mundo organizacional? Olha, vou te falar. Eu fui aquele que foi na marra mesmo. Porque no primeiro semestre eu comecei a empreender com meu pai. Então ele foi para no primeiro semestre. E aí, depois de um ano trabalhando junto, ele do dia para a noite, não foi do dia para a noite, mas do final de outubro para dezembro, ele foi para a África. E eu fiquei só. Né? E aí foi uma coisa muito boa, porque assim, empresa familiar é muito boa, mas tem uma hora que você tem que cortar o cordão umbilical. Quer dizer que você já começou sua vida como consultor? Como consultor. Ah, entendi. Então,
você já começou a viver a realidade de empresas diversas, de vários setores, já desde o tempo da universidade. Me fala como é a teoria na prática, Cordovil, tanto do ponto de vista seu, como consultor, como o que você assiste nas empresas. Olha, teoria na prática, eu queria falar, é o seguinte, eu vejo hoje que qual é a realidade? As empresas precisam da teoria. As empresas precisam do acadêmico. As empresas precisam de gestão. E falta isso. E falta isso. Sendo que eu também vejo que, às vezes, o aluno sai da faculdade com medo de executar aquilo que ele aprendeu. Enquanto, na verdade, o simples é que funciona. Eu ouvi uma coisa uma vez na Ambev, que era assim, eles têm um lema lá que é assim, estratégia simplificada, execução militar. Estratégia simplificada, execução militar. Então, assim, vamos criar uma estratégia simples, as metas simples, mas vamos garantir que todo mundo compreenda a estratégia e execute. Então, às vezes, se o aluno de administração ele pegar o simples da estratégia, e implementar o simples faz a diferença. Mas aí precisa de gestão. E a carência nas empresas é gigantesca. Então, na hora que o aluno de administração vê o potencial que ele tem, com o conhecimento que ele vai ver que ele tem um grande universo para ter resultado. Principalmente no momento competitivo que a gente está hoje. Você vai chegar hoje em cenários que as empresas hoje são muito carentes, muitas vezes são muito carentes, mesmo grandes são muito carentes. E às vezes a pessoa tem lá um cara que é um belíssimo gestor de logística. Aí deu um problema no financeiro, não encontra uma pessoa no financeiro, e pegam aquele cara de confiança e jogam na logística, no financeiro. E acabam jogando o gestor de um lado para o outro, e na verdade não era para ser assim. Não era para ser assim. Eu acho que faltava essa gestão. E quanto a gente vai trazendo um pouquinho de gestão para as empresas, o simples que funciona vai se trazendo resultado. Então, eu acho que todo mundo devia ter a coragem de implementar aquilo que aprendeu. E também ter a coragem de desviar as estratégias, porque vai exigir que a gente mude alguns detalhes. E só para falar de detalhe, eu me lembro que uma vez na Jandaia, a gente tinha um produto lá que era líder de mercado, que era o Caju, Jandaia Caju. E tinha um produto que a indústria queria vender muito, e tinha uma venda pequena, que era o Polifruti. Só em a gente posicionar o Polifruti, que era em qualquer lugar, colar no Caju, só isso, aumentou 46% do faturamento. Aumentou 46% do faturamento. Por quê? Porque o cliente gera tráfego até o líder de mercado. E quando ele gerava até o Caju, e ele via o outro produto, ele comprava. Então, às vezes, é a execução do simples. E aí o que acontece? Quando você leva a teoria para a prática, aí as empresas têm resultado. E é isso que as empresas estão precisando. Se profissionalizar cada vez mais, e nisso entra o marketing, entra a administração, para ajudar as empresas a ter resultado. Muito bom. Essa visão da teoria como um amparo para as ações, ela hoje em dia se torna mais importante ainda. E aí eu queria te trazer para esse momento que a gente está vivendo, né, Cordovil? É um momento diferente, é um momento que ninguém nunca planejou, porque era impossível prever. Então, quanto melhor você prevê, melhor você planeja. Como a gente não podia prever uma pandemia mundial, onde a gente viveria um lockdown, onde as empresas teriam que reaprender a existir, hoje em dia, a gente percebe que os líderes estão tendo muita dificuldade de redirecionar as suas organizações. No papel de consultor, como é que você está vendo esse momento e como é que você tem preparado os seus clientes para esse momento, para a retomada, né? Perfeito. Vamos lá, passar alguns cenários aqui, né? Primeiro cenário, tinha gente que já estava organizada. Então, tem muita gente, pequena, média ou grande, que está organizada. Quem já tinha gestão na mão vai ter uma maior facilidade. Tem empresário que faturava muito que não sabe de nada. Então, esse aí vai ter uma maior dificuldade, porque ele vai ter dificuldade para tomar decisão. Então, para quem não tinha gestão, obrigatoriamente tem que ter.
Se não sabe ter, contrate um profissional que lhe ajude. Contrate um profissional que lhe ajude. E essa é a hora que o empresário, que o empreendedor, seja o que for, ele tem que deixar o ego de lado e assumir de frente o negócio. Entendeu? Eu estava no estratégico. Pare com isso. Vai voltar. Agora é hora de guerra. Você tem que estar lá de frente, montar uma coalizão para a solução para a crise, para ter resultado. Então, é o momento para se adequar para ter resultado. É um momento também muito incerto, Cláudio. Então, eu acho que as empresas vão ter que fazer um planejamento, sim, para curto prazo e se planejar para 3 cenários. É o isolamento total, que agora estamos quase acabando. O segundo é a transição, que vai abrir, mas vai ser aos poucos, evitando aglomeração, máscara, álcool em gel, que é para se esperar uma queda em faturamento em quase todos os segmentos. E 3 é a retomada, que vai retomar a circulação, mas não significa a retomada do faturamento. Então, o que a gente mais está instruindo agora é o seguinte, vamos lá. O que é que o mercado precisa agora? O que é que o mercado está precisando? Como é que você adequa o seu produto ao que o mercado precisa? Ou quais vão ser nossas apostas? Porque a grande pergunta é como se fosse assim, qual é o seu álcool em gel? Qual é o seu álcool em gel para este momento? Então, é trabalhar, mesmo que essa demanda seja para curto prazo, faz caixa. E as empresas precisam de caixa. Tem muita gente olhando só para lucro. Não é lucro, é caixa. O que quebra a empresa é falta de caixa. Então, é uma hora para fazer esse planejamento de curto prazo, e a gente está falando muito de 3 pilares, que eu vou aproveitar até e falar aqui. Um pilar é caixa. E aí é adequar o produto, adequar o marketing, adequar tudo para aquilo e gerar caixa. 2 é equipe. Muitas vezes tem muita gente que nem sabe o real potencial de toda a sua equipe. Mas na hora que vem o desafio, na hora que é hora de se unir, aquelas pessoas se destacam. E essa é a hora de juntar a equipe. Então o empresário, na hora dessa, tem que ser transparente, falar a verdade, juntar a equipe, falar o cenário, pedir ajuda, né? Mas ser transparente, porque se ele fica calado, começa a rodar aquela rádio peão, vai quebrar todo mundo, vai todo mundo ser demitido, e ninguém trabalha, perde foco. Então é hora de juntar a equipe. E 3, atender cliente. Para quem não sabe o que fazer, nem que seja ligar para o cliente para falar, para fazer relacionamento e perguntar, quando o senhor abrir, o que o senhor vai querer comprar? Qual é a sua prioridade? Só em falar com o cliente, ele já está cativando para ter resultado e, ao mesmo tempo, ele está criando ideias, insights, que podem ser a grande gancho para o planejamento dele para ter resultado. É interessante que você está falando aí um aspecto que ele é visível hoje em dia, mas ele vai ser um pouco delicado de ser trabalhado, que é um consumidor que está aprendendo a ser tecnológico, e isso vai exigir das empresas cada vez mais se manter tecnológica, uma vez que aquele consumidor aprendeu a economizar tempo, aprendeu a conveniência. Por outro lado, parece que as pessoas estão sentindo cada vez mais como faz falta o contato humano. O contato humano, verdade. Então, é engraçado que você vê as empresas, a sua fala me leva a concluir isso, que cada vez mais você vai ter que ter a competência na execução, e isso vai exigir tecnologia, mas a competência humana, investir em equipes. Verdade. Completa. Eu vou lhe fazer uma pergunta. Cláudia, me diga um serviço que você está com saudade de consumir. Ai, meu cafezinho dentro do Iguatemi com tapioca. Aquelas meninas maravilhosas. Vem sorrindo. Sabe, aquilo para mim não é um café e uma tapioca. É um final de tarde, depois de uma caminhada. Eu entrava no Iguatemi a pé, porque eu vou da minha casa a pé, e me sento tomando aquele cafezinho com tapioca. Oh, coisa boa! Até eu fiquei com saudade desse cafezinho com tapioca agora do Iguatemi. E é tão engraçado, Cordovil, que eles estão fazendo entrega em domicílio, mas não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa, não é. Eu não quero uma tapioca na minha casa, porque na minha casa eu sei fazer. É o ritual, é a experiência. É o serviço que envolve o momento. Olha, essa experiência é o marketing todo.
Isso nunca foi tão importante. Ó, eu falo no curso de trade, assim, que antigamente as empresas viam as coisas como se fosse o quantitativo, só olhava o quantitativo. Eu vou montar 10 cafés, né? E hoje o que vale é o qualitativo. Então quer ver se está sendo executada a experiência, se está no mesmo padrão de qualidade. Hoje só vai prosperar quem tiver o qualitativo. É a experiência. E para isso a pessoa vai ter que se qualificar. Falando de 3 tendências aqui que eu vou bater aqui, uma é a do digital. Não tem por onde correr. Aquela pessoa que não sabe atender bem, o vendedor que não está bem preparado, amanhã tem um aplicativo que faz o trabalho dele. O tirador de pedido morreu. Não existe mais. Se só souber queimar preço, amanhã tem um aplicativo que faz. Não tem por onde correr. Segundo, é o bem preparado da experiência. É quem lhe serve o cafezinho lá. É quem lhe atende bem, é quem está preparado para lhe passar confiança naquilo que está vendendo. Então, assim, aquele tirador de pedido vai perder o emprego, vai ter amanhã uma máquina que vai fazer. E vai ficar empresas que vendam experiência. Experiência, esse comportamento, esse diferencial. O que é que vai levar a pessoa para sair? Se não for experiência melhor do que a de casa, a pessoa vai comprando mais barato e fica em casa. Ou compra no aplicativo e fica em casa. Agora, um terceiro ponto, que tem muita gente que não parou para pensar, mas entra a administração de novo. A gente está numa crise gigantesca, Cláudio. A gente tinha em fevereiro 12 milhões de desempregados. A gente, em abril, a FGV projetou 17. De 12 para 17. Já estão falando em mais, que entrou em mês de maio, estamos entrando alguma coisa de junho. Então vai ter isso. As pessoas vão contratar equipes de venda terceirizada. Representante, que é o empreendedor. Ele é PJ. Ele precisa ter o planejamento da carreira e da representação dele. Então vai ter isso aí que precisa, mais uma vez, de planejamento, que precisa de gestão. Então a administração nunca foi tão importante no mundo. Então é fundamental que todo mundo, e que todo mundo vai precisar de administração. E isso, para todo mundo saber, não é privilégio da administração. É todos os setores têm que ter inteligência e gestão. Seja na saúde pública, seja na segurança, seja o consultório médico, seja dentista, todo mundo está tendo que se reinventar. E qual é a saída? Administração, gestão. Então, assim, quantidade não é o segredo, é qualidade. E quem faz qualidade é o marketing, é a administração, é gestão. Quem não tiver, infelizmente, vai ter sua competitividade comprometida. Cordovil, querido, muito obrigada. Eu ficaria aqui com você muito mais tempo, aprendendo com você, tendo essa aula de motivação, mas o nosso tempo já está esgotando, então eu quero muito agradecer a sua gentileza, e se você quiser dar uma palavra final aí para os nossos queridos estudantes que estão nos assistindo ou profissionais, fique à vontade. Eu só queria lhe agradecer, dizer que é uma honra estar aqui. Eu não sou professor, não, sou aluno, viu? Eu sou seu eterno aluno, viu? Sempre você. Foi uma honra ser seu aluno, é uma honra estar aqui com você agora. Você é uma pessoa diferenciada, que faz a diferença. E eu quero dar a dica para os seus alunos, dar a dica. A dica é o seguinte: aproveitem as cadeiras da Cláudia, que você vai sentir saudade. Aproveite, pergunte, aproveite, porque depois você vai ficar sentindo falta, que eu sinto aqui, viu? Depois, quando tiver a cadeira sua, me chame para eu ir lá participar, porque eu quero sentar e matar um pouco da saudade daquelas aulas tão ricas e divertidas ao mesmo tempo que a gente teve na FEAC. Muito obrigado, Cláudia. Muito obrigada, Cordovil. Sucesso, Deus lhe abençoe. E vamos em frente com esse seu jeito, que eu lembro, desde que você era aluno, você já tinha esse jeito de consultor, sempre apoiando, estimulando as empresas a vencerem as dificuldades e obterem sucesso na retomada da nossa economia. Obrigada. Obrigado, Cláudia. Felicidades. Felicidades. Sucesso. Obrigado. Tchau, tchau. Beijo. Beijo. Gente, é isso. Se você gostou, curte, compartilha, se inscreve no nosso canal e aguarda que vem muita entrevista boa por aí. Obrigada e até a próxima.